quando o arrepio é normal produzido pela nossa mente ou quando ele sinaliza a presença de demônios. Graça e paz, queridos. Nós vamos aprender no ensino de hoje a respeito dos arrepios, porque muitas pessoas usam os arrepios que elas sentem no corpo para sinalizar alguma coisa, até mesmo a presença de Deus. Às vezes a pessoa está orando e ela sente um arrepio e ela liga isso à presença de Deus, à manifestação da presença de Deus. Às vezes a pessoa está orando e ela começa a sentir arrepios e ela acha que é a presença de demônios, porque às vezes ela sente esses arrepios acompanhado de medo e muitas outras situações. Agora nós vamos aprender hoje com detalhes quando esses arrepios são produzidos pela nossa mente e por que são produzidos pela nossa mente. Nós vamos aprender quando que é realmente uma sinalização de que pode ser a manifestação de Deus, pode ser a manifestação da presença de Deus, e quando automaticamente realmente sinaliza a presença de demônios. Então, um ensino que vai te trazer muita compreensão e maturidade, porque infelizmente existe muita meninice a respeito disso. Para você ter uma ideia, muitas pessoas dizem assim: eu oro agora, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Agora, por que você não está sentindo a presença de Deus? Será que existe alguma coisa que você está entendendo errado? Ou será porque você ligou algo que Jesus disse que tinha que ser pela fé e agora você imaturamente está achando que é pelo arrepio? Que você tem que sentir um arrepio para você achar que Deus estava presente. Vamos ver isso e muitas outras coisas boas no ensino de hoje, que vai te trazer muita maturidade em nome de Jesus. Mas antes de entrar profundo com essa ministração, eu quero pedir que, se você já é inscrito no nosso canal, que você compartilhe essa palavra com as pessoas que você entende que poderá ser edificada. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva para estar sempre recebendo ministrações que vão edificar a sua vida. E é muito importante que você faça as seguintes coisas: se inscreva, marque o sininho para você receber notificações, que você marque com um joinha o vídeo que você assistiu e também que você, se possível, faça algum comentário. Porque só assim o YouTube entende que você realmente vai querer estar recebendo ministrações do canal do Pastor Jorge Lima. Faça tudo isso e você vai estar sempre recebendo ministrações do Pastor Jorge para edificar a sua vida. Agora vamos retornar com o ensino de hoje? É muito comum as pessoas me procurarem com a seguinte pergunta: pastor, por que será que quando eu oro agora eu não sinto mais a presença de Deus? Eu dobro o joelho para orar, eu começo a orar, mas eu não sinto mais a presença de Deus. Eu pergunto para a pessoa, mas o que é sentir a presença de Deus? A pessoa diz assim: é que eu já não choro mais, eu não me arrepio mais. Antigamente eu dobrava o joelho para orar, eu já me arrepiava, sentir a presença de Deus e tal. Queridos, sentir a presença de Deus, em primeiro lugar, não tem nada a ver com sentir arrepios ou chorar. Não tem nada a ver com sentir arrepios. Vou te explicar com detalhes. Olha só uma coisa. Em Mateus 18, verso 20, Jesus Cristo disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Queridos, a sentir a presença de Deus não está ligado a arrepios, a choro. Não em primeiro momento. Em primeiro momento, estar envolvido com Deus está ligado unicamente à fé. Tudo que nos liga a Deus é pela fé. Nós nunca vimos a Deus, mas nós cremos nele pela fé. Nós somos uma geração que nós não vimos Jesus fisicamente como os apóstolos viram, como os discípulos daquela época de Cristo, há 2000 anos atrás, viram, mas nós cremos pela fé. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Então, automaticamente, tudo que nos liga a Deus é pela fé, não é pelo sentir. O sentir, em primeira instância, ele está ligado a sentido, sentir físico, sentir emocional. Ele não está ligado a algo espiritual. O que nos conecta com coisa espiritual é unicamente a fé, não é o sentir. Então entenda isso. O fato de você não arrepiar mais, não chorar mais, não quer dizer que você não está, que Deus não está presente. Que a pessoa ela liga isso ao fato de Deus não está presente, Deus não está, eu não estou sentindo Deus. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que mover pela fé, não pelo sentir, ok? De hoje em diante aprenda isso. Você tem que mover-se em Deus pela fé, não é pelo sentir. Você tem que orar
cultuar, porque tem gente que diz que no culto não sente mais a presença de Deus, não chora mais, não arrepia, é o mesmo processo. Seja você na sua casa orando e não está sentindo arrepio, ou você está no culto e não está sentindo arrepio e nem vontade de chorar. Meu irmão, com Deus nós nos movemos pela fé. Como eu sou um avivalista, muitas pessoas que eu coloco as mãos para ministrar o batismo do Espírito Santo, muitas delas ficam embriagadas no Espírito Santo, caem no chão, começam a falar em línguas, ficam cheias do Espírito, algumas levantam curadas, outras levantam libertas e assim por diante. É muito comum. Só que se você perguntar, pastor, o que você sentiu na hora que estava ministrando? Eu não senti nada. Eu simplesmente tenho a fé de que eu vou colocar as mãos sobre a pessoa e pela fé eu vou dizer, seja cheia do Espírito Santo, e ela vai ser cheia do Espírito Santo. Eu simplesmente coloco as mãos na cabeça de uma pessoa e digo assim, agora você vai encher do Espírito Santo, e a pessoa é cheia do Espírito Santo. É a fé. E em cada 10 pessoas que eu ministro, uma só eu acabo sentindo alguma coisa, do tipo assim, eu sinto vamos dizer, uma descarga de unção. É como se ela descesse literalmente comigo, ela desce de cima para baixo, ela vem descendo pela minha cabeça e vai me enchendo, como se algo literalmente estivesse sendo derramado sobre mim. Mas isso não é uma regra, e eu também não me baseio nisso, eu não me baseio nisso para poder ministrar sobre a vida de ninguém. Não é uma regra. Eu sei, eu já cheguei em um ponto de maturidade que eu sei que isso não é uma regra, isso é uma exceção. Às vezes eu estou tão envolvido com Deus que eu acabo sentindo isso, tendo no meu corpo esse sinal, mas não é uma regra. Então entenda uma coisa, chorar, arrepiar não é uma regra de que Deus está presente, de que Deus está se manifestando. Agora, para você entender melhor, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do arrepio produzido pela nossa mente. Aí você vai entender com muito mais clareza. Observa só isso aqui. Imagina que você está assistindo um filme de terror. Filme de terror não é muito interessante de assistir não, mas só um exemplo. Você abaixa o volume, coloca mudo na hora que vai acontecer aqueles massacres, aquelas manifestações. Você não vai ter medo e você não vai se assustar tanto. Por quê? O máximo que vai acontecer é que você vai ter até às vezes vontade de rir, porque vai ficar uma coisa desconexa, vai ficar uma coisa violenta, uma coisa monstruosa, porém sem aquela musiquinha de fundo que é feita, preparada para mexer com o seu emocional, para te deixar tenso e te deixar com medo. Então, a pessoa está assistindo um filme de terror e aquela musiquinha mexe com o emocional da pessoa e a pessoa sente arrepios e a pessoa sente medo. Continuando dentro desse raciocínio, a pessoa que gosta de futebol, quando o time dele está sendo campeão, está chegando no final do jogo, ele sabe que vai começar a tocar o hino do time dele, a música do time dele. E quando começa a entrar a música no finalzinho do jogo, ele arrepia e mesmo que ele não queira, ele já começa a chorar. É muito comum isso. Por quê? Porque aquela música do time dele, carregado com aquela atmosfera que foi preparada do final do campeonato, mexe com o emocional. Então a pessoa chora e a pessoa se arrepia, porque mexeu com o emocional dele. Da mesma forma, quando você ouve uma história muito triste e com uma música melancólica, também mexe com o seu emocional, você vai chorar muitas vezes sem querer e também vai ter descargas de arrepio. Isso está ligado em primeira mão com o seu emocional, não está ligado ao espiritual, está ligado com o seu emocional. Por isso que ele não pode ser um medidor de espiritualidade. Por isso que sentir arrepios, sentir vontade de chorar quando está orando ou quando está num culto, não pode ser medidor de espiritualidade, medidor de que Deus está presente. E Deus, ele é tão sábio, Jesus, ele é tão sábio, que Jesus, conhecendo a natureza do homem, ele disse, basta que você creia. Ele não disse, basta que você sinta. Ele disse, basta que você creia. Com Cristo, o que ele ensinava era crer, crer, crer. Ele até mesmo disse para Judas, bem-aventurado quem não vê, mas crê. Ou seja, bem-aventurado quem não sente, mas crê. É isso que você tem que entender. Então, de hoje em diante, compreenda com esses detalhes como que funciona essa questão do arrepio.
Porém, entenda uma coisa, agora eu vou te explicar quando que o arrepio realmente mostra que é uma sinalização de que Deus está ali te enchendo, o Espírito Santo está te enchendo. É quando não há uma preparação pré-emocional sua, quando não existe algo, quando ela veio esse arrepio veio de uma forma inesperada. Quando esse arrepio vem de uma forma inesperada, aí há uma possibilidade enorme de que seja um toque do Espírito Santo no teu espírito, ok? Vou te dar um exemplo. Às vezes, eu passo muito tempo em oração, muito tempo em meditação, buscando o Senhor. Aí naqueles momentos eu não estou sentindo nada, mas eu estou me enchendo, certo? Passa-se ali 1-2 dias, eu estou em um determinado momento, em uma determinada situação, quando do nada eu começo a sentir bastante arrepios. Novamente, aquela experiência que eu te digo. Comigo, normalmente, funciona assim. Eu sinto literalmente como se algo estivesse sendo derramado na minha cabeça e aquele algo vai descendo sobre a minha cabeça e vai enchendo todo o meu corpo, que na verdade é o meu espírito. Mas comigo é assim. Só que isso acontece, às vezes, em momentos que eu não estou nem falando da palavra. Isso acontece, às vezes eu estou conversando com alguém, ou acontece quando eu estou sozinho, quietinho. Independente do que eu estou fazendo, às vezes isso acontece. Aí eu dou uma percebida, né? Se existe alguma porta, alguma janela aberta, para ver se não é uma corrente de ar fresca que está entrando e me arrepiando. Aí quando eu percebo que não, que eu estou em um lugar que não há corrente de ar, não há brisa, não é nada, aí automaticamente eu entendo. Ali é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está me tocando de uma forma especial. Aí eu aproveito aquele momento para glorificá-lo. Eu aproveito aquele momento para dizer palavras de adoração, orar um pouco em línguas, e ali eu passo a estar sentindo mais e mais naquele momento. Mas, como eu te disse, é nessa circunstância. Por quê? Porque não houve uma preparação mental para mim, psicológica, do tipo assim, eu vou entrar agora, vou ajoelhar aqui, vou orar e vou sentir a presença de Deus. Não houve nenhum campo mental para propiciar que eu sentisse algo emocional e achasse que esse emocional é uma manifestação do Espírito Santo. Compreendeu? Simplesmente aconteceu. Eu estava vindo de momentos de enchimento com Deus, enchimento com o Espírito Santo, e aí quando você menos espera, um toque especial dele, em qualquer momento, independente da circunstância, da situação, em qualquer momento há um toque, e ali você sente algo gostoso, algo diferente. Aí sim é o Espírito Santo, aí sim esse arrepio, somente nesse contexto, aí é a presença do Espírito Santo. Fora isso, é tão somente produzido pela sua imaginação, pela sua vontade, pelas suas emoções. Agora, dentro disso que eu acabei de te explicar, automaticamente tem pessoas que dentro desse princípio também vão sentir um pouco mais de arrepios do que eu, outros vão sentir menos, uns vão sentir com mais frequência, outros vão sentir com menos frequência. Isso está muito envolvido a forma que você se relaciona com o Espírito Santo, a forma que você é intenso com Deus. Então isso está ligado à intensidade do seu relacionamento com Deus. Agora, esse princípio que eu acabei de falar aqui, de você arrepiar, sentindo a presença de Deus ou não, é o mesmo princípio para sentir, para ser uma testificação da presença de demônios. É exatamente o mesmo. Vou te dar um exemplo. É muito comum as pessoas me procurarem pelo YouTube, pastor, eu dobro o joelho para orar, eu sinto a presença dos demônios, mas como é que você sente? Eu arrepio e sinto medo. Presta atenção. Às vezes você está sozinho na sua casa, e nesse estar sozinho, você pensa assim, eu vou tirar um período de oração, mas eu sei que tem um mal na minha vida, tem um mal na vida de alguém que eu vou interceder, meu Deus, será que vai manifestar o demônio? Eu tenho medo e não sei o que. E aí você vai lá, você já preparou o seu psicológico emocionalmente e negativamente, você já vai orar com medo. É muito comum. Muitas pessoas já vão orar com medo. Literalmente, a pessoa já vai orar com medo. Meu Deus, eu vou orar agora, então em nome de Jesus. Aí a pessoa até começa com ânimo, com fé, né? Em nome de Jesus, os demônios na vida de fulano, o mal que está na minha vida. Aí a pessoa, quando ela cita a situação, ou ela cita o nome da pessoa que ela está intercedendo, ou ela cita a situação ruim que está acontecendo com ela, automaticamente ela sente uns arrepios.
E junto com esses arrepios, esses calafrios, é como se a pessoa... Aí a pessoa desperta o medo nela. Mas aquilo já estava pré-preparado na mente dela. Ela já foi para aquela atmosfera com esse pensamento lá no subconsciente dela. Ah, mas e se na hora que eu orar por ele, porque meu sobrinho tem problemas com drogas, e se na hora que eu orar por ele, o demônio que está nele vir aqui, e não sei o que. Então, automaticamente, a pessoa já teve uma predisposição na mente, já preparou a mente dela negativamente lá no subconsciente para ela sentir isso. Mas isso não quer dizer exatamente que realmente um demônio foi ali para estar presente, para tocar na pessoa, impedi-la, atrapalhá-la de fazer uma oração. Presta atenção no que eu vou te ensinar em nome de Jesus. Eu já disse isso em vários vídeos e vou dizer de novo. Raciocina comigo. Você é cheio do Espírito Santo. Sua casa é consagrada a Deus. Você vive uma vida reta com Deus. Você se esforça para estar com Deus, para estar nos caminhos de Deus. Então, que conversa é essa que agora toda vez que você vai orar, os demônios aparecem? Não tem lógica. Não tem lógica. Entenda uma coisa, sua vida pertence ao Espírito Santo de Deus. Quem está na sua casa e na sua vida é o Espírito Santo. Quando você vai ver a história de Cristo, quando você vê o nosso Senhor Jesus andando sobre a terra, Jesus teve ali no deserto a aparição de Satanás, que apareceu para impedi-lo de concluir aquele jejum, que apareceu para impedi-lo, para atrapalhá-lo, mas você não vê Satanás ficar aparecendo para Jesus a todo tempo nos momentos da oração de Jesus. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ser mais maduras. Você tem que parar com a história de achar que se você dobrar o joelho para orar, o diabo vai ouvir, os demônios vão ouvir. O diabo não é onipresente, os demônios não são o suficiente para estar presente em todos os lugares. Na sua vida, entenda o seguinte: você vai orar, quem vai ouvir é Deus. Eu vou interceder, é Deus que vai estar Deus que vai estar recebendo a minha oração. Pare de acreditar que toda vez que você vai dobrar o joelho para orar, vai ter um demônio para ficar tocando em você. Isso é coisa da sua mente, a sua mente que produz essa situação e prepara esse ambiente de arrepios e de medo. Exatamente isso, é a tua mente, em grande maioria, em 95% dos casos, é a sua mente que preparou uma atmosfera, que antecipou lá no seu subconsciente para que você sentisse medo e arrepiasse na hora que você fosse orar por uma determinada situação, orar por uma determinada pessoa. Aí alguém vai dizer assim: pastor, mas e essa história de que quando nós estamos intercedendo por uma pessoa, vem uma carga espiritual ruim sobre nós e tal e tal e tal? Irmãos, isso acontece, isso pode acontecer quando você está intercedendo por alguém que está muito envolvido com coisas espirituais, mas tem que estar bem carregado mesmo. Não é qualquer pessoa que você está orando por qualquer problema que a pessoa tenha. É quando a pessoa está entupida, foi feita muita macumba para destruir, a pessoa teve muito relacionamento com coisas espirituais do ocultismo, então há uma ligação dela com demônios e tal. Aí é uma outra história, aí realmente é uma outra história. Pode acontecer isso, mas isso, volto a dizer, é a exceção. Isso não é a regra, isso é a exceção. E mesmo assim, se você está muito cheio do Espírito Santo, com muita comunhão com Deus, você tem um chamado para isso, também não vai ser qualquer pessoa, por mais carregada que esteja, que vai vir uma presença maligna para querer te impedir de orar pelaquela pessoa. Também não é assim. Por quê? Porque os demônios, eles não são onipresentes. Então, ou ele vai estar lá com a pessoa naquele momento, agindo na vida daquela pessoa, ou ele vai estar em algum lugar recebendo um trabalho para entrar na vida de outra pessoa, ou ele vai estar dando uma geralzona pelas ruas, andando pelas ruas, ou ele vai estar ali querendo atrapalhar você. É uma coisa ou outra, ele não é onipresente, compreendeu? Então fica tranquilo, tenha maturidade, equilibre as coisas. Agora, está lá orando por alguém, sentiu um arrepio, que aquele arrepio, dentro do que o senhor falou, pastor, eu estou ou intercedendo por uma situação, ou eu estou numa situação muito complicada, espiritual, aí no que eu estou orando, aí agora eu senti esse arrepio, que é a presença, que eu entendi que é a presença dele. E agora, manda sair em nome de Jesus, sai desse quarto, sai da sala, sai da minha casa, em nome de Jesus, sai, manda sair que ele sai. Você acha que ele vai ficar ali? Ele fica ali se você deixar. Então, só para recapitular,
Em 95% dos casos, não é aquele arrepio negativo que você está sentindo, não é a presença de demônio nenhum. É a tua mente que lá no subconsciente já foi para aquela oração, para aquele momento, sentindo medo, preparada para sentir medo. Agora, quando você está intercedendo por uma situação bem ruim que está acontecendo com você, bem pesada, ou você está intercedendo por alguém num ambiente que a pessoa está envolvida num ambiente espiritual bem pesado, aí pode sim ser um arrepio mostrando a presença de um espírito que veio para querer tirar a sua concentração, para querer te atrapalhar. Aí o que você faz? Manda sair em nome de Jesus e continua a sua oração. E aí ele vai parar. Automaticamente ele vai ver que você se posicionou espiritualmente, ele vai ver que você não é qualquer um, ele vai ver que você tem entendimento, que você usa a palavra de Deus, que você é forte na oração, ele vai parar de ficar te perturbando. Não é comum toda vez que você for fazer esse tipo de oração novamente e toda vez você sentir arrepio e sentir medo. Isso não é comum. Uma vez ou outra, sobre aquela situação, intercedendo sobre aquela pessoa em específico, pode até acontecer, mas isso não é a regra e não é comum. O comum é que o certo é que você tenha liberdade para orar e interceder em nome de Jesus. Esse é o mesmo princípio para quando você entra em um certo ambiente e você diz que se arrepiou sentindo a presença dos demônios. Esse é o mesmo princípio para quando você está perto de uma pessoa que está carregada por demônios e você ali diz que arrepiou sentindo a presença dos demônios. É o mesmo princípio de raciocínio, é o mesmo princípio. Vou te dar um exemplo. Às vezes alguém chega para você e fala assim: irmão, vamos ali orar na casa de fulano? Olha, rapaz, ela foi macumbeira há muito tempo, ela é uma pessoa assim, as pessoas têm muito medo dela, mas agora ela quer ouvir a palavra e tal. Então você já preparou o seu subconsciente, você já preparou o seu ambiente psicológico, emocional, de que ali não vai ser uma coisa fácil. Então você já entrou naquela casa. Quando você entra naquela casa, você automaticamente você vai ter a tendência a ter calafrios, a ter arrepios, justamente porque já houve uma preparação, mesmo que no seu subconsciente, que te preparou com medo lá, mesmo que você aparentemente estava corajoso, mas aí lá no seu fundinho você ficou com certo medo. Aí você entra naquela casa e você já arrepia, como se, olha, eu senti a presença dos demônios, e os demônios, a presença dos demônios e tal e tal. Até pode ser, mas se foi produzido pela sua mente antecipadamente, esquece, porque essa sinalização desse arrepio não tem nada a ver, porque foi produzido pela sua mente, não por uma realidade espiritual. Vou te dar um exemplo bem legal. Uma vez eu estava dentro de um ônibus circular, indo para um determinado bairro. Eu estava ali sentado na poltrona, orando baixinho. Aí entrou um senhor, eu percebi pela voz dele e tal, ele entrou e sentou na poltrona atrás de mim. E aí, daquele momento que aquele senhor entrou, eu comecei a sentir muitas descargas de arrepio. Muitas descargas de arrepio, de calafrio. E aí naquele momento eu baixinho e falei: Senhor, o que está acontecendo? Foi inesperado. Lembra que eu te falei que aí quando o arrepio é inesperado, aí pode ter uma sinalização do bem ou do mal? Ok? Quando o arrepio acontece de forma inesperada, ou seja, você não preparou nada na sua mente, mas está acontecendo, aí é uma outra situação. Aí eu senti aquele arrepio, eu comecei a sentir descargas e mais descargas de arrepio. Quando me dei por conta, aquele senhor que estava atrás de mim, ele começou a falar com uma pessoa do lado sobre coisas espíritas, sobre maldades, sobre ele falou várias coisas que ali eu identifiquei que ele era espírita. Naquele momento eu curvei a cabeça e comecei a repreender aqueles espíritos em nome de Jesus. Automaticamente, à medida que eu repreendi, parou aquela presença negativa, parou. Os espíritas chamam isso de energia. Os espíritas, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Mesa Branca, Kardecista, os espíritas chamam isso de energia. Eles dizem que as pessoas têm as energias e que eles sentem os arrepios quando é energia boa, quando é energia ruim. É o que eles acreditam. Então, naquele momento, eu sentia a presença negativa dos demônios. E ali eu repreendi em nome de Jesus.
Às vezes eu entro em casas super pesadas para orar por alguém, super pesada, aquele clima pesado, e eu não sinto absolutamente nada. Eu entro lá, oro, expulso em nome de Jesus, a pessoa fica liberta e a vida segue. Já tem outras casas que eu entro, que eu penso que vai ser bem tranquilo, que eu penso que, sabe, não vai ter nada. Quando eu entro lá, aí eu já sinto um arrepio. Mas é uma coisa, como eu disse, inesperada, é uma coisa que não foi produzida nem antecipada pela minha mente, aquela produção daquele arrepio. Eu simplesmente entrei lá e havia de fato a presença de espíritos, e ali a gente acaba sentindo isso. Essa questão do como que acontece esse arrepio nesse caso, é como se literalmente aquele espírito esbarrasse em você. Sabe assim, que você sentiu literalmente a presença dele, e nesse esbarrar você acabou sentindo a presença dele, arrepiando. Volto a lembrar que aí você tem que verificar se não foi um vento que passou, se não está ventando, se não está uma brisinha gelada que passa na sua nuca e te faz arrepiar. Porque, irmãos, quem conhece o meu canal aqui no YouTube sabe que eu prezo muito para que as pessoas entendam. Não endemoniza o que não tem demônio. Se não é demônio, não é demônio. Mas o que é demônio e vamos combater. Não vamos generalizar e não vamos ficar neuróticos achando que tudo é demônio. Aí sopra uma brisinha gelada na sua nuca, você arrepia, aí você já, é Deus, ou você já arrepia achando que é a presença de um demônio. Não, não é assim. Então, tenha maturidade. Essa é a finalidade desse ensino. Levar você maturidade, porque não tem tempo mais para ficarmos com meninice, achando que vamos dobrar o joelho para orar, tem demônios, vamos dobrar o joelho para orar, eu não estou sentindo a presença de Deus porque eu não choro, não arrepio mais. Então a ideia é amadureça em nome de Jesus. Quer ver um outro exemplo que é muito propício também? Já aconteceu com você de alguém estar te contando como ela se acidentou, ela sofreu um acidente de moto, de carro e o osso ficou para fora, ou ela arranhou, queimou, e na hora que a pessoa estava falando para você, te dá aquele arrepio, aquele negócio que te gela a coluna? Já aconteceu? É muito comum, né? Acontece com todos nós. Mais uma grande prova do quanto a nossa mente tem facilidade para produzir arrepios. No momento que você ouviu aquele acidente, no momento que você ouviu falar daquela situação, aquilo mexeu com a sua mente, a sua mente se agitou e ela produziu rapidamente, em milhares de segundos, a ideia, o cenário de como que foi aquilo. E aí te dá aquele arrepio, mostrando o que eu acabei de falar, que o arrepio, em grande maioria, é algo produzido pelo nosso emocional, pela nossa mente, e não tem nada com o espiritual. Em grande partes, em grandes situações que nós nos arrepiamos, é produzido pelo nosso emocional, pela nossa mente, e não tem nada a ver com algo, com uma testificação espiritual ou não. E agora, para terminar, quero dizer que é claro que às vezes você vai lhe deparar com situações inesperadas, que vai vir muitos e muitos arrepios, onde você vai perceber que aquele ambiente, ou aquela pessoa, ou naquele momento de oração que você estava tendo, houve a presença de muitos e muitos espíritos malignos. Você vai sentir, isso é inevitável, vai acontecer, é inevitável. Agora, não fique com medo. Já vi muitas pessoas dizerem que eu vi tanta... Aí a pessoa dá um jeitinho, faz uma oraçãozinha meia boca, dá uma disfarçadinha, com medo de que um demônio manifeste, com medo de que haja alguma manifestação mais severa de algum espírito, e aí a pessoa fica com medo. Não fique com medo. Sentiu a presença dos espíritos, manda embora em nome de Jesus. É simples assim. Tem situações que você vai deparar, que você vai orar numa casa, vai orar por uma pessoa. Tem situações que você vai interceder por uma pessoa, às vezes até no seu particular, e você vai sentir aquela coisa ruim, pesada mesmo, aquela nhaca. Não tenha medo, tão somente manda embora, porque a autoridade está sobre você em nome de Jesus, e o mal vai sair. Não fique com medo a ponto de parar com a oração. Já vi pessoas que foram numa casa orar, chegando lá eles sentiram tanto a presença negativa, foi tanto arrepios verdadeiros espirituais, que eles ficaram com medo de orar e alguma coisa séria acontecer e eles não darem conta. Não é para isso que Cristo nos chamou. Cristo colocou sobre nós o Espírito Santo e a autoridade está sobre nós. Não tenha medo. Com arrepio ou sem arrepio, expulse em nome de Jesus. Seja sentindo pouco arrepio ou seja sentindo muito arrepio, testificando de que há muita presença maligna ali, não tem problema. Expulse
pulse com coragem, com ousadia, porque a autoridade está sobre você, em nome de Jesus. Queridos, era isso que eu tinha para você no dia de hoje, era esse ensino que na verdade foi apenas para te trazer maturidade, porque existe muita meninice em respeito a essa questão de arrepios. Que você guarde isso no seu coração e você ponha em prática, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima.